Você acha que dá para alterar o passado? Sabia que dá? Ih, a gente precisa conversar. E aí, pessoal, beleza? No outro vídeo que a gente fez foi um vídeo sobre as férias, não foi, Pequena? Isso. A gente falou assim durante o vídeo e acho que no finalzinho assim a respeito de memória, e aí conversamos que a gente precisava, eu e Pequena, fazer um vídeo falando a respeito de memória. Pronto, chegou o dia, vamos fazer um vídeo falando a respeito de memória. Na chamada a gente falou a respeito de passado, mas é óbvio, né? Passado e memória são coisas que estão assim super interligadas. Não sei se você sabe, mas Pequena, terrível, né? Eu e Pequena, quando a gente descobriu isso, ficamos conversando muito tempo a respeito, é um negócio muito doido. Que é assim, sabia que toda vez, mano, que você acessa uma memória sua, você altera a memória? Não é, Pequena? Assim como assim altera a memória, assim, ó. É como se tivesse uma gavetinha e aí tem as memórias dentro da gavetinha. Quando você pega a memória e você acessa a memória, você altera um pouquinho a memória. Quando você coloca ela dentro da gaveta, ela tá alterada. Não é mais a mesma memória que você pegou, porque você interagiu com a memória, você alterou a memória. É uma coisa muito doida. Fala aí, Pequena. É porque você não é mais a mesma pessoa quando você pega a memória. Porque você não é mais a mesma pessoa quando você acessa a memória. A memória é como se ela ficasse impregnada da pessoa que você é hoje. E então ela não é só uma lembrança, um retrato fiel daquilo que você foi. Ela é um pouco do que você é hoje. Muito doido, né, Pequena? Inclusive, tem uma coisa que eu acho mais louca ainda. Pequena, então, pirou quando a gente conversou, quando a gente descobriu isso. Você sabia que é possível a gente criar falsas memórias? Doideira, né, Pequena? Criar falsas memórias é uma doideira, mas é assim, ó. Quando a gente lembra de alguma coisa, os pedaços da memória da gente, os pedaços daquele fato que não estão mais presentes podem ser completados pela nossa imaginação. Doideira demais. E tem até cientista que fala que a gente pode criar uma memória totalmente falsa, uma memória totalmente falsa de uma coisa que nunca aconteceu. Se passar muito tempo e você foi estimulado você pode criar um passado que não aconteceu. Fala aí, Pequena. Doideira demais. Muita doideira Isso aí. no nível saudável. É isso é uma coisa saudável, lógico, né? Que pode ter as pessoas que fazem isso de maneira patológica, talvez, né? Mas assim, é uma coisa que a gente faz. A gente pega a memória, altera a memória e nós podemos criar memórias falsas. Doideira demais, porque qual que é o lance estranho disso? O lance estranho disso é assim: onde é que está o teu passado pessoal? Onde é que está o meu passado? Onde é que está o passado pessoal de Pequena? Gente, principalmente na nossa memória. Não. Como está principalmente guardado na nossa memória, aquilo que a gente tem mais certeza na vida, que é imutável, que é o passado da gente, é o quê? Também muda. Naturalmente, toda vez que a gente acessa o nosso passado, ele muda. E aí, foi isso que nós falamos, né, naquele outro vídeo, que as coisas estão acontecendo, as coisas são impermanentes e nem a nossa memória consegue segurar as coisas de verdade. Ah, Pequena, agora lascou. Nossa memória não consegue segurar as coisas de verdade, porque toda vez que a gente acessa a memória, a gente muda a memória, a gente pode até criar memórias falsas. Doideira demais, fala aí. Aí assim, tem um lado bom e tem um lado ruim da gente criar memórias ou da gente alterar as memórias. Vamos começar primeiro falando a respeito do lado ruim. O lado ruim, mano, é que assim, às vezes a gente passa por uma situação que talvez nem seja uma situação tão ruim, não seja uma situação tão terrível, ou às vezes uma pessoa fala alguma coisa pra gente que não teve a intenção de ser terrível, mas depois, conforme a gente vai lembrando daquilo, a gente pode criar o quê? A gente pode interpretar isso como assim, a pessoa fala isso, mas será que ela quis dizer tal coisa? Nossa, eu acho que sim. E aí, então, mas se ela quis dizer isso, então tal coisa. Nossa, olha só qual a expressão que ela fez. Já tá inventando coisa, né? Já tá reinterpretando coisa, já reinterpretando a memória. Então quer dizer que essa pessoa, não sei o que, não. Daqui a pouco, mano, você tá com raiva de uma situação que nem aconteceu direito, não é? Então você pode pegar o teu passado e alterar ele de forma negativa. Terrível, você pode ficar com raiva de situações que na verdade na hora você não teve raiva porque não eram situações para ter raiva. E aí você foi alimentando isso, cada vez que você lembrava da situação, você foi alimentando de forma negativa e hoje você tem uma memória super negativa, uma convivência ruim com aquele pedacinho do seu passado, com aquela pessoa, com aquela situação, porque você foi alimentando isso. Terrível demais, muito ruim, né, Pequena? Agora tem a coisa boa também, que é o quê?
Às vezes sim, você passou uma situação que naquela hora, para a pessoa que você era uma situação ruim, era uma situação terrível, mas conforme você vai fazendo um esforço para reviver aquela situação, para lembrar acessar essa memória de uma maneira que não seja tão negativa, de uma maneira cada vez mais positiva, de uma maneira cada vez mais construtiva, você pode ir mudando a sua relação com o seu passado, ou seja, alterando o seu passado. Você pode alterar o seu passado de maneira positiva, alterando a convivência com a sua memória. Tá, pequena? E assim, dependendo de como é o teu passado, de que fato que a gente está falando, tem até pessoas que são especializadas em fazer com que eu, pequena, você, altere a nossa relação com o nosso passado. Que são quem, pequena? Os psicólogos. Os psicólogos podem fazer isso. Então, você que está pensando em estudar psicologia, ou você que é psicólogo, que coisa maravilhosa que você consegue fazer, você é um tipo de pessoa que pode mudar o passado. Não é, pequena? Então a gente fica pensando que mudar o passado é coisa de físico, não sei o que lá, mas não. É coisa de psicólogo e coisa de gente que quer melhorar para o futuro, alterando a nossa relação com o passado, alterando o nosso passado. Ah, legal demais, é, pequena? Então, faz assim, vê aí as pessoas que você tem raiva, as situações que você acha que são constrangedoras e, vai mudando isso para melhor. Para que ficar alimentando ódio dentro do seu coração com relação ao seu passado ou com as relações que você teve no passado? Pega a tua memória, abre a gavetinha, começa a fazer isso hoje. Abre as gavetinhas da tua memória, pega a tua memória e deixa ela melhor do que elas são. Porque já que você vai alterar mesmo, não é, pequena? Fazer o quê? Vai alterar mesmo? Então, guarde elas melhor do que você pegou. Não é mesmo? Mais alguma coisa, pequena? Então, pessoal, não vai dar like mais no vídeo, não? Não vai mais comentar, não, né, pequena? Não sei se é porque estamos de férias, não sei o que está acontecendo, mas as pessoas pararam de conversar com a gente. Conversam muito pouco. Muito obrigado ao pessoal que está conversando, mas nós gostávamos quando tinha mais gente conversando com a gente, tá bom? Então dá like aí, se inscreve no canal, o pessoal se inscreve. Então é isso, né? Falou. Valeu, muito obrigado, até mais, tchau! Já tem a chamada. Qual que é o vídeo? Memória. Não, o vídeo. Isso é uma luz atrás do quadro. Qual que é o vídeo? Memória. Não é muito. Me esqueci. O outro vídeo.